Pessoal, estamos de volta com o Miau Podcast. Sim, o nosso programa de entrevistas aqui no canal da DJ Agatha. E quero pedir para quem não está inscrito no canal, por favor se inscreva, ativa o sininho das notificações e claro, dá aquele like esperto. Você sabe, né? Aí o YouTube entende que o canal é legal e o nosso canal é de entretenimento, música e vida virtual aqui da plataforma Second Life. E hoje eu vou entrevistar um cara que eu só falava com ele pelo Facebook. E só curtindo foto, e só comentando foto. Aí, de repente, convido para vir aqui e ele prontamente aceitou. Eu vou entrevistar enfermeiro Zipper. Então, por favor, se apresente aqui para a galera. Olá, tudo bem? Eu me chamo enfermeiro Zipper. Agradeço primeiramente a oportunidade de você estar batendo esse papo comigo aqui, ter me dado esse espaço para que eu possa falar um pouco mais da minha história no jogo. E conhecer também, pessoas que estão sempre em contato conosco fora do ambiente, conectado direto ao jogo, que a gente teve mais contato pela parte da rede social. E é isso, estou aí no jogo já tem quase 16 anos, E as experiências são sempre bem-vindas, A gente vai ampliando o contato, vai conhecendo gente, dividindo e compartilhando momentos, é bom. É isso aí mesmo, a gente tem que compartilhar as nossas experiências e o intuito desse quadro enfermeiro é exatamente isso. Então eu vou começar já a te sabatinar e a primeira pergunta que eu vou fazer, você responde alguma coisa se você quiser, tá bom? Mas vamos lá, eu quero primeiro saber de onde que você é no mundo, De onde você mora na RL, de onde você é, de onde você loga o SL e quantos anos você tem? Eu já estou no jogo já há 16 anos, Dentro do jogo estão 16 de idade, fora do jogo eu tenho 40. Costumo brincar, falar que a idade é de 40 e o rostinho é de 20. Eu sou do Rio de Janeiro, da capital, Carioca da Gema, Tenho uma residência próxima à região litorânea, também aqui. É onde eu resido atualmente e já conecto nessa região já desde sempre. Curto o jogo, meu estilo é um estilo muito carioca, para quem conhece o estilo carioca de comunicação, a forma que a gente fala, uma coisa que eu sempre achei engraçada quando falam é o sotaque, As pessoas falam, é o sotaque de carioca. A gente que é carioca não consegue identificar o sotaque carioca, mas é essa a realidade. Exatamente, eu moro longe, saí do Rio de Janeiro já tem 8 anos e meio, mas é só falar 2 minutos aqui, você é carioca, Esse sotaque carioca realmente vai para qualquer lugar e a gente fica sempre sendo reconhecido só pelo sotaque. Não tem como dizer que não é do Rio. Mas então, você falou que está aqui há quase 16 anos, seria uma pergunta que eu ia fazer, mas então a gente vai pular essa parte e eu vou perguntar. Então, como é que você conheceu o Second Life e o que te fez vir para esse mundo metaverso? Desde novo, eu sempre fui uma pessoa muito integrada com a questão virtual. Eu sou da época que a internet era discada, entregando a idade. E eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E as oportunidades que eu tive de utilizar isso na época, quando na verdade a internet ela era bem primitiva ainda, e eu sempre gostei de bater papo, conhecer gente, trocar ideia, conhecer um pouco do mundo de outras pessoas também, E na época eu utilizava um chat engraçado até, chamado o Mortadela, Foi o primeiro chat de imagens que foi apresentado, na época. E eu pesquisando sobre chat 3D, isso lá em 2015, 2015 não, desculpa, 2007, 2008, por aí. Eu pesquisando sobre bate-papo de realidade virtual, 3D, porque era um assunto novo aqui para o Brasil, E eu acabei achando um link na zona de pesquisa que me levou até o site do Second Life, o site original do Second Life. Na época o computador que eu tinha era um computador que até um certo ponto limitado, Ele recebia as condições adequadas para poder instalar, instalei e me apaixonei por isso aí. Até hoje sigo apaixonado, acho que não mudou absolutamente nada sobre o gosto de estar aqui dentro do jogo. Isso aqui quando a gente entra é difícil de sair mesmo. E quanto à questão de você falar de idade, pode se sentir bem novinho, porque eu sou mais velha que você. Mas então, aí você conheceu a SL dessa forma, Mas aí é uma coisa interessante. A gente quando vai criar a conta,
a gente tem que escolher um nome. Cada um tem a sua história, tem gente que usa o próprio nome. Eu fiquei curiosa, por que enfermeiro? Muitas pessoas perguntam isso, embora para quem cria, né, o nome parece uma coisa lógica, parece uma coisa assim, sem qualquer tipo de fuga da realidade. O nome enfermeiro é porque eu sou enfermeiro na vida real, né, já trabalho com enfermagem há 16 anos, me formei, né, nessa profissão, trabalho na área de saúde, gosto de lidar com gente, né, não só para comunicação, não só para a parte social, mas também para a parte de cuidado profissional. E aí, na época que eu conheci o jogo, eu tinha acabado de sair da faculdade naquela época, mais ou menos, né? Tinha pouco tempo de formado. E tinha um costume de fazer registros em rede social com a minha profissão, né? A maioria das vezes, né, naquela época também, remetendo àquela questão de identidade, as pessoas tinham o costume de utilizar a internet, porque rede social naquela época nem existia, né? Eram poucas as redes sociais. Então, os modelos que a gente costumava utilizar de redes sociais eram chats, né? Aqueles chats bem primordiais, como a gente tinha outras empresas como o UOL, BOL, AOL, né? Então eu também não querendo me expor até conhecer o ambiente onde eu estava me enfiando, eu estava pisando, né? Eu utilizei a minha profissão e tentei camuflar aí a minha identidade de forma primeira, né? Assim, para poder ter uma noção do campo onde eu estava me enfiando, para poder expor. Então, eu sou enfermeiro até hoje, né? Trabalho nesse campo na área de saúde, eu sou um enfermeiro que trabalha em campo de intensivismo, né? Trabalho com CTI, um paciente crítico. E a minha paixão é sempre estar ali intervindo na condição de saúde e doença das pessoas. Poxa, que legal! Profissão realmente bonita e difícil de lidar, né? Lidar com pessoas doentes, pessoas críticas, como você acabou de falar. A gente tem que assim, cuidar bastante do emocional, né? Nesse momento. É bem interessante, mas para quem segue qualquer carreira na área médica, eu acredito que tem que ter realmente dom, né? Se não tiver o dom, não dá para fazer nada. Mas então, eu vou te falar uma coisa. Aqui no SL, o enfermeiro é o mesmo na RL ou há controvérsias? Eu tenho um certo impasse com essa ideia de que a gente tem que criar um perfil. Eu sei que existem pessoas que utilizam essa dualidade de personalidade, né, para poder utilizar a plataforma, mas eu não consigo me dissociar da minha realidade aqui fora, né? Então, respondendo a sua pergunta, o enfermeiro aqui dentro é o mesmo enfermeiro aqui fora, em relação a caráter, em relação à personalidade, em relação à forma como eu vejo o mundo, né? Aqui dentro, obviamente, a gente acaba direcionando para o campo de atuação que a gente tem dentro do ambiente, né? Existem coisas dentro do Second Life que eu não coaduno aqui fora, por uma questão até de adaptabilidade. Mas, por exemplo, se aqui eu trabalho com um campo que exige mais da estética, eu acabo tendendo mais à vaidade, uma coisa que aqui fora não me encanta, não é uma coisa que me chama a atenção. Ah, legal. Realmente eu já entrevistei algumas pessoas e teve caso de uns dizer que é o personagem mesmo e etc. Enfim, de chegar no ponto que eu falo. Aqui a gente só empresta, né, as nossas características, né? Porque eu falo, atrás desse avatar, desse computador, enfim, da onde a pessoa loga, existe uma pessoa que tem sentimentos, emoções, né? Então, pessoas que às vezes usam o Second Life para, por exemplo, tem depressão, tem algum problema e usa isso aqui para realmente diminuir um pouco, né? Esse momento que é às vezes até cruel da vida real. E falando de vida real, você já conheceu alguém aqui, tipo amigos? Você tem amigos aqui no Second Life que você conheceu na O RL? contato com as pessoas aqui dentro, né, eu acho isso bem interessante, a gente ter essa paridade na condição, porque são, como você falou, o Avatar ele não se movimenta sozinho, né? Ele precisa de um ser humano atrás dele para fazer com que ele se manifeste dentro da plataforma. Então eu acho interessantíssimo essa questão da responsabilidade que a gente tem que ter com o contato a quem está lidando ali dentro. Amizades que eu tenho de dentro do jogo para fora, né? A pergunta que você fez ela é muito interessante porque poucas pessoas, né? Mas dessas poucas pessoas são amizades que eu carrego até hoje, ou seja, são amizades de mais de 15 anos.
Já tive amigos que frequentaram a minha casa, tenho amigos que frequentam a minha casa e eu tenho certeza que virão amigos a frequentar a minha casa no futuro. Então, essa questão de lidar com o levar para fora do jogo, para mim, eu vejo isso com a maior naturalidade. Da mesma forma que a nossa entrevista que está acontecendo de uma forma natural, ela poderia estar acontecendo fora daqui sem nenhum problema. A gente, para mim, no meu ponto de vista, a gente só está utilizando um mecanismo que facilite essa comunicação sem nenhum deslocamento. A gente está, no caso, fazendo uma coisa aqui que eu nunca vi, tá? Eu fui, pelo menos até o momento, eu não vi nenhum tipo de podcast, de programa de entrevista dessa maneira, por isso que eu já explorei e eu estou usando a ferramenta da tecnologia, a ferramenta da distância, de você estar num lugar, estar no outro, é a ferramenta, não, no caso, a plataforma, né, que me dá a condição, por exemplo, de criar um cenário, de fazer edição, colocar coisas, enfim, que você vai ver depois no produto final. E isso é bem bacana, porque eu também tenho pessoas que eu conheci na RL aqui, que veio da SL, como eu falei para você, né? Eu fiz essa semana 16 anos aqui, e eu conheci pessoas, tenho amigos aqui dentro que está agora fora. E um exemplo que eu dou toda a entrevista: o meu marido eu conheci aqui há 11 anos atrás e nós estamos juntos até hoje. E eu era do Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro e vim para cá, para Brasília, né? E eu vim por causa dele, né? Um dos motivos, né? Então a gente está junto há 11 anos, mas eu já estou afastada do Rio há 8 anos e meio. Então você vê, a gente conheceu aqui, a gente criou um vínculo aqui, acabou levando para a RL, deu certo, graças a Deus, e a gente vai levando. Fala aí, por que eu falo do meu relacionamento? Porque é a pergunta que eu vou te fazer. Se você já teve relacionamento aqui, se você alguma vez levou esse relacionamento para sua RL. O que você relata é exatamente o que a gente consegue perceber, que o Second Life, num todo, ele é apenas uma oportunidade, é um plus de oportunidade que você tem como uma nova rede social. E interessante que, embora não haja uma mega divulgação trabalhada em cima dessa visão de metaverso, porque eu conheci o metaverso através do Second Life, né? Hoje é uma das expressões que está mais em pauta aí no trend, e a gente percebe que poucas pessoas ainda conseguem ter acesso, tanto em questão de configuração de computador, até mesmo do meio que buscou a informação. Desses 16 anos que eu tenho de jogo, eu percebi que poucas pessoas do meu contato externo à plataforma, eles já ouviram falar. Então, ou seja, o Second Life é uma coisa que ainda é obscura ao acesso das outras redes sociais, que eu também acabo considerando o Second Life uma rede social. Em relação a relacionamentos do jogo, né, chega a ser uma questão engraçada, porque a gente que lida com isso aqui há muito tempo já viu de tudo, já viu até do que Deus duvida, né? E como é uma plataforma onde você acaba não tendo, por muitas das vezes, acesso à realidade da pessoa que está manipulando aquele avatar que está contigo, é um campo perigoso para que você invista sentimentos dentro do jogo. A sua pergunta sobre se eu já tive relacionamento, já tive. Né? O relacionamento mais longo que eu tive durou 12 anos aqui dentro. Né? As questões externas à plataforma, elas acabaram acontecendo, obviamente, mas por motivos particulares acabou não tendo uma continuidade. Já me relacionei depois desse tempo, né? Inclusive, depois que eu tive o término desse relacionamento, eu dei um tempo, né? A gente precisa de um tempo para refazer, arrumar a casa, né? Foram 12 anos de convivência, você acaba acostumando com aquela companhia, né? Com aquela tua parceira ali. E nesse intervalo a gente acaba conhecendo outras pessoas, aí você vai reavaliando, vai aprendendo mais sobre você também. E eu não acho que o Second Life seja um local inadequado, mas acho um local delicado para esse tipo de ponto de vista relacionado a relacionamentos. Eu concordo com você. Perigoso pelo ponto de a gente não saber como é que é do outro lado, né? Mas assim, acaba aconteceu isso, conheci pessoas também, enfim, mas assim, a gente fica, ainda mais hoje em dia, de uns anos pra cá, as coisas ficaram bem mais, digamos, perigosas. Então acho que a gente tem que ver bem quem é que está do outro lado. Então, às vezes eu falo, as coisas acontecem muito rápido aqui dentro.
né, o tempo dentro do Second Life, quando a gente vai comparar com a vida real, a gente vê que as coisas acontecem muito rápido. E aí é por isso que há muito, principalmente nas redes sociais, as tretas, as confusões, as fofocas, coisas que eu só olho para me divertir, porque, como diz um amigo meu, estão levando muito a sério isso nessas questões e acaba prejudicando, às vezes, até a própria índole da pessoa, que às vezes na vida real não é nada disso. Aí uma palavra escrita errada, um jeito de se expressar errado, a pessoa já leva para o lado pessoal. E eu acredito o seguinte, como eu falo sempre nos meus vídeos. O Second Life, um mundo de sonhos e fantasias que você se realiza. Se é para você se aborrecer, então nem entra. Porque senão não vale a pena o Second Life, né? Então, falando nesse ponto, né? Pegando esse gancho, tem pessoas, como eu falei antes, que usam aqui para se divertir, se distrair, ou tem alguns problemas, às vezes, de saúde. Aí tá, é um ponto, né? Um ponto fixo de socializar. A palavra é socializar. Mas elas usam também para esquecer coisas ou ficar fora da sua realidade por algumas horas. E aí a minha pergunta, né, que eu faço é se você já usa ou já usou alguma vez o SL para você tá com um problema, você quer esquecer um pouco e vem para cá para CL e esparecer, digamos assim. Você já fez ou faz Eu isso? compreendo, né, a forma que a pergunta foi realizada e eu entendo da seguinte forma. Ninguém tá livre, né, de passar por algum tipo de estresse. E como aqui dentro eu tinha dito que a gente está lidando com gente, né? São pessoas atrás dos avatares. A gente então desenvolve sentimentos, sejam amorosos, amigos, fraternos, o que seja. Então, se eu não tô legal e eu tô precisando conversar, eu vou procurar um amigo, seja ele dentro da plataforma ou fora. A amizade é amizade, é o que eu acredito. Eu não vejo uma amizade de Second Life e uma amizade de vida real. Eu não vejo isso. É amizade, é onde você tem cumplicidade, parceria, confiança. É onde você se sente à vontade, às vezes, de discutir assuntos que são da tua intimidade, são particulares. Então, eu dizer para você que eu nunca utilizei o Second Life como um suporte social seria até leviandade, porque teve oportunidade, já tive oportunidade de bater papo com pessoas desses meus poucos amigos de mais de 15 anos que eu tenho, né, de discutir com eles algo, às vezes alguma situação de saúde minha, às vezes alguma situação de saúde da minha família, porque eles acompanhavam, né, eles vivenciavam isso, porque quando a gente está aqui dentro logado, né, indiretamente ou diretamente, a pessoa que está próxima a você ou no teu convívio, ela acaba tomando conhecimento da tua vida real no teu entorno aqui fora. Né? Os microfones estão sempre abertos, na maioria das vezes em conversas. Então, coisas aleatórias acontecem ao entorno da gente, porque o mundo não para porque a gente está logado, né? Então, as pessoas fazem parte desse complexo no entorno do player e automaticamente você acaba virando uma pessoa de intimidade dessa pessoa que está tendo a oportunidade, está te dando essa oportunidade de fazer parte. Então, sim, eu já utilizei o Second Life, né, para me acalmar, para trocar uma ideia, bater papo, ouvir uma opinião diferente da minha. Às vezes uma ideia que eu tenho estava confuso, gostaria de saber a ideia, obviamente, de pessoas extremamente seletivas, selecionadas, aliás. Ah, você está certíssimo. Eu também vou mais ou menos nessa linha, porque senão vira bagunça, né? E eu também, a gente, nesse tempo todo, se disser, ah, eu nunca fiz isso, é mentira. A gente está sendo até hipócrita, né? Nesse caso. Mas, assim, eu tô gostando demais das suas respostas, das suas ponderações. E aí agora eu vou puxar um pouquinho mais para o jogo em si. Bom, o que você acha que mudou aqui no Second Life da época que você entrou para os dias atuais? Me cita, sei lá, uns 2 pontos positivos e uns 2 negativos, só para a gente ter uma exemplificação. Eu vou começar pelos pontos negativos para que tenha um final feliz. Né? Então, Essa foi boa. é bom a gente. Eu sou uma pessoa muito assim. Por mais que haja problemas, eu prefiro olhar para a solução. Sempre fui assim. Minha profissão exige que eu seja assim. E a minha personalidade é dessa forma. Foi assim que eu construí a minha personalidade.
Então, eu vejo coisas positivas, às vezes, onde a pessoa não compreende de coisas positivas. Por que motivo? Eu acredito numa filosofia que é dita em senso comum, e acho que isso é muito interessante porque eu acredito muito nessa questão de energia, né? Que quando a gente olha para o abismo olha para a gente, né? E aí a gente tem um problema aumentado e real, né? Que ele vai te exigir um comportamento mais imediatista, né? Não reflexivo. Primeiro ponto negativo, né? De lá, de quando eu entrei para hoje, é a banalização do respeito ao ser humano, seja qual for, independente de situação que seja. Né? Antigamente você entrava num local, num ambiente, numa land, que aqui a gente chama dessa forma, né? Você chegava no local, você era recebido de forma cortês. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia ninguém te cumprimenta como se você fosse apenas um prime ali na região, ou como se você fosse um mero figurante. Aquela questão da sociedade dentro do jogo, ela acabou. Eu percebo, né, conversando também com outras pessoas da mesma época que o jogo ele perdeu em contato humano. Ganhou, né, em alguns pontos, que eu vou falar nos pontos positivos, mas um primeiro ponto negativo é isso, a banalização do ser humano. Um segundo ponto negativo, eu percebo que as pessoas elas estão muito mais vaidosas. Não tem aquela coisa de simplicidade, não tem aquela coisa das pessoas compreenderem os limites das outras pessoas. Por exemplo, se você não tem o que eu acho que é a moda, o trend, o que está agora bombando, você é noob. Né? A palavra noob fica noob. Né? Então, colocam a pessoa como noob por simplesmente a pessoa não se encaixar. Antigamente não, você encontrava um noob e você queria que ele parasse de ser noob, você auxiliava ele, né, dando coisas, auxiliando com direções, levando até locais para pegar coisas freebie, que naquela época existia também e hoje quase não se vê. Né? Hoje eles chamam de presente, né, o que antigamente a gente via como freebie, e geralmente esses presentes têm alguma condição. Hoje, antigamente não, você simplesmente pegava porque era um presente da plataforma. Hoje não, eles oferecem como se fosse um catfish, né? Se você pode pegar o gift da minha loja, mas você tem que entrar no meu grupo. Aí você entra no grupo e tem que pagar. Então assim, você vê que a monetização do jogo ela ficou muito mais assim displicente em relação às possibilidades de quem acessa. Ou seja, é um jogo muito caro, né? Seria um outro ponto que entrando dentro desse já também deixaria demarcado. É um jogo que é muito caro e para nós que somos de uma região que sofremos uma ação de 5 vezes o valor da moeda do dólar, né? Para a gente fica uma coisa bem complicada de deixar acessível. As questões positivas são a beleza do jogo. Eu acho que melhorou bastante o desenvolvimento das questões de programação, interações, né? Teve gente que pegou aí a fase inicial dos 5 primeiros anos, entre 2003 e 2008 do jogo, não tinha nem voice. Né? Hoje a gente está podendo participar de um debate aqui, de um bate-papo, né? E lá atrás não tinha. Né? Quando eu comecei no jogo, inclusive minha primeira profissão dentro do jogo era cantor, eu cantava no jogo, eu fazia voz e violão. E nessa época foi o boom do áudio, né? Então a gente utilizou bastante, foi um ponto muito bom. Outra coisa que eu vejo hoje de positivo, eu acho um jogo mais seguro para se por acaso você quiser investir qualquer tipo de ligação do seu critério de compra, cartão de crédito, Pix, até porque também nós já evoluímos de 2003 para cá, muita coisa relacionada à transferência financeira, seja ela nacional ou internacional. Né? As opções do jogo atualmente, elas são mais comerciais, são mais simples, mas o que não quer dizer que sejam baratas. Né? Certo, você falou uma coisa aí que eu até ri aqui. Quando eu entrei na CL em agosto de 2007, não tinha realmente Voice. O Voice foi chegar 3 meses depois, tipo novembro. Tava começando os testes, mas começou oficialmente mesmo finalzinho de novembro de 2007. Então foi os primeiros 3 meses só na digitação e na Gestone, né? Então assim, eu vi isso também acontecer. E claro, eu concordo com você em todas essas questões dos gráficos, da aparência, da tecnologia, do avanço, porque eu venho acompanhando desde 2007, que era completamente diferente, e a gente evolui junto, né? A gente tem que evoluir. E outro ponto que você falou aí, que eu também concordo, foi da questão do noob, porque eu passei por isso ano passado, né? Eu
é uma pergunta que eu vou fazer depois, mas assim, você falou, é um jogo caro, a gente tem que manter pra gente conseguir as coisas, a gente tem que comprar, a gente tem que investir. E eu assim, eu vou de acordo com as minhas possibilidades, porque eu já foi um tempo atrás que eu comprava os lindens. Hoje eu me sustento com a minha profissão aqui dentro. Então, para conseguir um corpo bom, conseguir uma cabeça boa, tudo é dinheiro, envolve o dinheiro. Então a gente investe de acordo com o que a gente pode e do jeito que a gente quer. Afinal de contas, o avatar é nosso, a gente monta do jeito que a gente quiser, né, com a personalidade da gente. Então, assim, eu fui meio taxada por um cara que eu era isso porque se dizia meu amigo, né? Mas ele me esculachou no MI. E eu fiquei, caraca, por que isso, né? E hoje eu não falo mais com ele, claro, né? Mas assim, eu aos poucos eu fui me atualizando de acordo com o que eu via e experimentando. E isso tudo foi conteúdo para o meu canal, né? Para poder mostrar para a pessoa, como você falou, que acabou de chegar, a gente ajudava mesmo. Aconteceu isso com meu filho aqui no SL, foi isso. Eu não tenho filho na RL, eu tenho uma filha só. Então eu me realizei com ele aqui e eu fiz exatamente isso. Eu estava numa ilha de ajuda fazendo uma outra coisa e vi aquele serzinho com o mesmo nome do meu filho, que era um Baby Prim, né? Que é meio do meu marido, né? E ele seria meu filho caçula aqui. Então, quando eu vi aquele avatarzinho ali, noobzinho, com o nome igual, eu falei, não, peraí. Eu já estava 4 anos com Baby Prim. Então eu decidi puxar ele aceitou e é meu filho até hoje, há 7 anos e tal, o tempo que ele tem de SL. Então você vê que a evolução chegou. E isso que você falou, as pessoas têm preconceito se você não é do jeito que você acha que tem que ser. E é isso que eu acho, que as pessoas estão banalizando também até a estrutura, trazendo para aqui uma coisa que se importa demais até na RL. E isso realmente é uma coisa que não vem, às vezes eu acho que não vem nem, não deveria nem ser considerado, né? Porque eu já vi gente aqui que nem se importa, não troca nem a roupa, fica mesmo vários dias com aquela roupa, entendeu? Então você tocou num ponto bem específico, bem que eu queria mesmo que você falasse da sua opinião sobre isso. Aí vem aí a próxima pergunta, que é o seguinte: nisso tudo, tá? O que você vê, por exemplo, você detesta uma coisa que você vê na RL, né? Uma atitude, um comportamento mais ofensivo, sei lá, enfim. Uma coisa que você abomina na RL e você vê acontecer aqui dentro do SL. Eu acho que a questão de você menosprezar pessoas, eu não acho isso válido para nenhum tipo de plataforma, nem a plataforma humana, né? Nem aqui fora. Porque quando você se coloca acima de alguém, por qualquer que seja o motivo, né, existem alguns critérios, e eu sou um cara muito fã da psicologia, né, eu gosto muito da mente humana. Eu acho a mente humana um xadrez, né, teu contigo mesmo. E algumas pessoas não sabem jogar esse xadrez. Então o que elas fazem para poder continuar o tabuleiro em atividade? Elas colocam a culpa no outro. Né? Por exemplo, se você não está vestida, que foi o exemplo que a gente deu, e você comentou, corroborou. Se você não está vestida como eu acho que é o avatar top, né? Então eu te menosprezo. Né? Por que motivo isso? Será que a vida real dessa pessoa que tem esse campo de ação é tão satisfatória assim? Será que a pessoa anda tão dentro do que a sociedade encara como top de linha? No jogo, você faz um investimento de 200, 300 reais, 400 mil reais que sejam, e aí você se transforma num avatar que chama atenção, um avatar que seria aqui, o que é considerado um avatar top. Mas e fora daqui? Como é que você se encaixa dentro da sociedade? Muito além, né? Como você se encaixa em você, né? Dentro desse xadrez que eu falei que é a personalidade, a mente humana. Né? Eu acho que quando aqui dentro, ou ao lado de fora, quando você tenta colocar alguém abaixo de você, você não está bem contigo mesmo. Né? Você não consegue perceber que o outro também tem limites, ele tem vontades, né? E que nem todo mundo, digo, o mundo de todos, né? Ele é acessível às mesmas possibilidades. Né? Quando você respeita isso,
você faz com que o outro, inclusive, tenha também uma certa ambição em querer subir, em querer continuar, ou querer modificar, e se quiser até se permanecer de forma satisfatória aonde alcançou, tá tudo bem. Né? Então, respondendo a sua questão, sem delonga, eu acho que menosprezar o ser humano como ele é, como ele pode ou como ele quer ser. Eu acho que isso é o que eu abominaria. Eu, nesse ponto, sempre na entrevista eu falo, falta de respeito. Respeito em primeiro lugar, né? Então a gente tem que respeitar as pessoas. E você ter esse comportamento, né? A pessoa ter esse comportamento que você acabou de descrever é uma falta de respeito à opinião alheia, né? Eu acho assim. Mas em questão disso tudo, assim, o que você acha que deveria mudar ou melhorar Não só aqui? dentro do SL, né, mas dentro da internet como um todo, porque hoje a manifestação virtual ela é muito grande, né, ela é algo gigantesco. As punições, as fiscalizações, as formas de lidar com essa questão. Hoje em dia, se você abre uma denúncia sobre um caso de racismo, por exemplo, você não tem talvez o retorno que seria ao que a gente desejasse que fosse, né? Você acaba se expondo porque você se coloca numa posição de denunciante, por muitas das vezes isso não resulta em absolutamente nada, infelizmente dentro da plataforma. Certo. E aí a gente podendo contribuir com isso fica bem mais legal. Mas como é que é, né? A gente é um grão de arroz dentro de 1 milhões, mas a gente faz aí a nossa parte para que possa melhorar, né? Porque essa questão ela é maciçamente comentada e eu faço essa pergunta em toda a entrevista e claro que sempre tem uma opinião, cada um tem sua opinião, né? Mas eu sempre bato na questão do respeito. Então, às vezes, o que está faltando aqui dentro do Second Life é o respeito, pessoas que não respeitam. Então, eu acho que isso bem cai, né? Encaixa. Mas agora vamos falar sobre um assunto antes de eu fazer. Porque eu anotei umas coisas aqui, né? Com as perguntas que eu faço são meio que padrões, né? Mas a pergunta, eu acho que você até já respondeu, mas a gente vai fazer do mesmo jeito. O que você faz para se sustentar aqui no ESL? Você trabalha aqui dentro, você joga, você compra lindas. Eu acho que você meio que já respondeu, mas é para ficar na pergunta certa. Inicialmente, né, quando eu descobri o jogo, eu nem tinha, na época, fonte de renda. Eu estava acabado de sair da graduação da faculdade, então eu não tinha como sustentar o que o jogo sempre foi caro para o brasileiro, nunca foi barato. Né? Mas como antigamente as pessoas se auxiliavam de forma, inclusive financeira, dentro do jogo, né, muito mais ativa que hoje, né, que as pessoas preferem que você não tenha para que elas possam se sentir superiores, eu comprei Lindens já com quase 10 anos de jogo, primeira vez. No começo, quando eu iniciei no Second Life, eu busquei recursos para poder compreender como isso chegaria até mim. Né? E me disseram, se você tem alguma habilidade, você realiza essa habilidade e se você encantar ou conseguir chamar a atenção de alguém que possa te oferecer os links, aí beleza. Eu acabei entrando na música, no mundo da música, na época, graças a Deus eu fui muito bem aceito dentro do jogo, de forma global, e isso me deu um retorno muito bom. Né? A condição de falar outras línguas me facilitou muito isso também, né? Me facilitou alcançar limites maiores, e eu consegui uma quantia boa de retorno com o meu trabalho de músico na época. Eu sou músico RL também, né? Então eu acabei trazendo aqui para cá para dentro. E aí peguei e fiz um acervo, consegui me programar bem. Tive uma oportunidade de ajudar pessoas também relacionadas a isso, ao desenvolvimento da autonomia dentro do jogo, não precisar gastar dinheiro com o Second Life, porque é muito caro. Né? E eu chego num ponto que eu parei. A música, na verdade, o Second Life modificou, ele mudou como um todo. Então a música já não era como antes. Antigamente você fazia um evento de música, davam mais de 200 pessoas, até porque a questão de full da ilha, manter a ilha cheia, era diferente de hoje em dia. Né? Eles têm um outro controle atualmente. Né? Vão se atualizando as questões e isso vai modificando. Né? Hoje, com 100 pessoas, você lota uma ilha. E as festas antigamente, as coisas eram muito mais, como é que eu posso dizer, rentáveis do que hoje. A desvalorização da moeda, tanto do Linden quanto do real, que é o nosso caso aqui,
né? E a supervalorização do dólar faz com que a gente invista cada vez menos, né? E automaticamente o investimento das ilhas brasileiras na gente como profissional caiu junto. Então a gente perdeu essa rememoração financeira. Então, como eu faço atualmente, né? Acabou a música, acabou o campo da música. Eu percebo que outros músicos hoje em dia tentam sobreviver da música e não conseguem. Atualmente eu trabalho com fotografia. Era um dos pioneiros de criação de gestory aqui. Você já ouviu gestures, eu gosto de gestures, mas eu era um cara que trabalhava com gestory aqui dentro, junto com outras pessoas, obviamente, mas eu fui um dos pioneiros, um dos primeiros a fazer gestures dentro do jogo. Então teve uma época de retorno financeiro muito boa com a questão da criação de gestures. Levou uns anos, depois também acabei me afastando do jogo por questões particulares e profissionais aqui fora na RL. E quando eu retornei meio que sem saber o que estava acontecendo dentro do jogo, né? E aí eu falei, agora eu vou ter que comprar, porque eu não sei o que fazer. Como que o meu avatar estava totalmente diferente, eu sempre fui um cara que gosto de manter uma boa edição, uma boa aparência. E eu falei, agora o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o quê? Como é que tá o campo do jogo, né? Eu fui descobrir que tudo tinha mudado. Nossa, eu gastei um dinheiro porque tudo era muito caro, como é ainda até hoje, né? Na época que eu jogava, antes de ter a primeira pausa, você não tinha um valor para comprar uma cabeça, um valor para comprar um corpo, um valor para comprar um pé, não era assim. Você tinha um corpo e estava tudo bem, né? Aí com essa nova atualização, eu acabei tendo que entrar no ritmo, né, para poder fazer com que o avatar acompanhasse a evolução do jogo. E isso me levou a um gasto financeiro real. Eu tive que fazer meu primeiro investimento dentro do jogo. Quando eu tinha parado, na época eu achei que eu não voltaria nunca mais, né? E aí eu acabei dando todos os meus lindos. Era uma quantia bem grande, né? E precisei porque voltei para o jogo e acabei ficando sem. Atualmente eu trabalho como fotógrafo, né, dentro do jogo e modelo fotográfico. Então, eu tenho recebido o meu retorno rentável. Tá bom, né? Tá consideravelmente bom, a ponto de eu não ter que ficar investindo dentro do jogo questões reais. Certo. E isso a gente vê que, né, eu te acompanho no Facebook, eu sei, né, porque você posta algumas coisas lá, eu te acompanho também no Flickr. Então, assim, eu vejo que suas fotos são muito boas. E, assim, você falou uma coisa que eu comecei a rir aqui de novo, porque realmente a gente antes não tinha esse negócio de corpo, cabeça, pé, mão, enfim. A gente tinha um corpo apenas, as roupas eram texturas, tinha uns anexos e tal para poder compor a roupa e tava tudo certo. Hoje é tudo diferente, você tem que usar aquela roupa pro teu corpo adequado, senão não fica bom, e isso é a evolução. Um dia tinha que evoluir. E você falando da música, eu passei pelo mesmo problema que você, porque eu eu comecei a ser DJ aqui em 2011 e eu tive aquela vida maravilhosa de 2011 até 2016, né? Em 2016 começou a dar esses problemas da Linden, do dólar também, que começou a ficar as coisas complicadas, e eu passei por esse mesmo problema que você. Na época eu era bem conhecida no ramo, né, dos DJs, e eu cheguei a um ponto de tocar num clube, e é muito minha amiga ela até hoje, e ela fala: eu te pago mais para você ser DJ exclusiva, porque você é muito boa. Aí eu aceitei e fiquei os últimos 3 anos que ainda estava bem, né, aqui. Então em 2016 eu encerrei as atividades como DJ um tempo. E eu fiquei, quando eu me mudei pra cá também, fiquei um ano sem logar e eu passei pela mesma coisa que você. Tava tudo mudado. Entrou o Mesh, o Fit Mesh, e veio entrando. E a gente tem que acompanhar, senão a gente não consegue ficar dentro dos padrões do Second Life. E aí a gente fica perdido, né? E aí é o seguinte, aí eu vou entrar num negócio aqui agora. Eu tô morrendo de rir porque isso foi um assunto. Eu queria que você falasse um pouco, já que você, com a sua profissão aqui no Second Life, te faz ser um gerador, né, um criador, na verdade, de conteúdo na rede social. Eu quero que você fale um pouco desse seu conteúdo de fotografia, mas eu quero apontar um fato que aconteceu entre ontem e hoje, que foi da questão da genitália lá, colossal, que eu morri de rir. Quero que você fale sobre isso. Ai, meu Deus.
Como falar, né? Sem... Primeiro eu gostaria de dizer que a minha sinalização não foi em forma de crítica, né? Eu não estava criticando. Cara, eu sou uma pessoa muito leve em relação a certos assuntos e, na verdade, eu queria criar uma forma de entretenimento com as pessoas, com os amigos ali. Eu sou uma pessoa muito brincalhona, quem me conhece mais próximo, tem meu contato mais próximo durante o tempo que for, percebe você aqui, primeiro contato da gente, né? E você vai perceber que eu sou um cara bem tranquilo para brincadeira, tanto para aceitar quanto para fazer, né? E ontem eu acordei e falei, caramba, eu eu abri meu feed de notícias, eu sempre acompanho a rede social, né? Sempre estou fazendo um acompanhamento ali. Eu gosto de acompanhar conteúdo das pessoas que me seguem também, né? Então eu acho que é uma forma até de você retribuir, impulsionar a pessoa a continuar, né? Caso ela não tenha alcançado o que ela marcou como alvo, né, dentro da profissão que ela escolheu no jogo. E aí passou a primeira vez, né? Aquele cara avantajado, falei, caramba, pessoal emocionado a beça, né? E eu, obviamente, atentei para o que eu uso no meu, né? Quando faço alguma foto sensual, falei, caramba, é o dobro e mais pouco, né? Vou querer entender o que o cara tá fazendo ali, não vou. Passei, ri na hora que vi e passei à frente. 3 postagens no máximo, eu tinha passado à frente de novo. Falei, ué, o que é isso? Né? Eu falei, será que o algoritmo do Facebook tá entendendo o que com isso aqui? Né? Me oferecendo essa loja aqui, tatuagens, né? Não sei. E aí continuei passando o feed de notícia e interagindo com as pessoas que eu acompanho, né? E novamente o cara, eu falei, não é possível. Aí eu entrei na página e fui buscar informações, inclusive vi que eles seguem meu conteúdo na minha página, né? E eu falei, caramba, eu conhecia a esposa dele, né? E eu não conhecia o cara, né? O famoso gigantesco lá. E aí eu falei, pô, beleza, vou continuar olhando aqui. Não atentei mais para aquilo, achei engraçado na hora e passou. Só que durante o dia apareceu bastante, mas foi muito, né? No meu feed de notícia era só aquilo. Falei, gente, o que tá acontecendo, né? Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Eu falei, ué, o que é isso? Aí eu fui buscar, fui pesquisar. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível, o cara é muito inteligente. Porque assim, algumas pessoas podem ver de forma crítica, destrutiva. Eu já achei que foi uma pegada extraordinária. Porque ele simplesmente barbarizou o pudor, né? Ele quebrou a linha do politicamente correto, né? Colocou aquele bagulho para fora, né? E colocou à venda o produto que ele estava querendo mostrar para o pessoal, né? Que era a tatuagem. Mas a tatuagem em si, se você perguntar para qualquer um que viu, não sabe nem o formato. Porque as pessoas ficaram ali de frente com uma Python, né? O cara colocou aquele troço gigantesco ali no avatar e se perguntarem para o pessoal ali, para os usuários, os que estão ali sendo convidados a comprar o material da tatuagem, não sabe nem qual é o formato da tatuagem, porque são defrontados com aquilo ali, chega a ser até algo bizarro, né? Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer isto, vou brincar com o pessoal, eu alimento quando pode, né? Não ficar também naquela coisa amassante de só foto, 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 foto. E as pessoas utilizam muito hoje, inclusive hoje tem o Facebook do Avatar, nunca existiu isso, rede social relacionada ao Avatar, antigamente, né? Então eu aproveitei a rede social, é bem movimentada, a minha rede social tem um alcance bom, né? Então eu falei, vou fazer o pessoal rir, é sempre bom levar boas coisas energéticas e tal. E aí eu falei sobre sobre o Saci de 3 pernas lá, eu falei, uma brincadeira com o pessoal aí e tal. E deu bom, né? A galera riu e nada pessoal com o cara, inclusive achei a upmarket dele muito interessante. Não, eu tô aqui ouvindo você falar, mas eu tô rindo. Eu tô rindo muito. Mas, cara, quando eu vi aquilo, eu assim. Peraí, deixa eu ler, porque ele posta coisa interessante, né? Aí eu tô lendo lá e pronto, aí caí na gargalhada, meu Deus do céu. Eu falei, não acredito. E pior que eu tenho um conhecido aqui que ele faz isso também, sabe? Só posta coisa assim. E eu falo, menino, vai vestir a roupa. Mas, cara, é aquilo mesmo, as pessoas levam pro lado pessoal. Que não só a postagem foi bem interessante, muito bem escrita, por sinal, parabéns. As pessoas, algumas entenderam que era uma brincadeira. E eu vi que depois
a gente vai lendo os comentários, vai surgindo mais, que algumas, não sei se elas estão falando brincando ou se elas estão sendo sérias. Eu só sei que teve muitas controvérsias ali, muitas coisas diversificadas em questão da sua postagem. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou igual a você. Eu adoro uma piada, adoro fazer trocadilho. Então eu sou uma pessoa assim, que eu vou levar na brincadeira de boa e vou botar mais lenha na fogueira. Então, assim, isso era um assunto que, quando eu te chamei pra fazer entrevistas, eu tenho que falar sobre isso, porque é uma coisa que chamou a atenção mesmo de todo mundo, porque você estava sempre ali, é uma foto, é umas frases, é uma coisa, e de repente você vem, com um texto falando de um assunto polêmico, e isso foi maravilhoso. Eu falaria até que seria uma jogada assim de mestre que você fez. Então, assim, você consegue entreter. Então você consegue puxar a curiosidade da pessoa. E isso é uma coisa maravilhosa. Isso é uma coisa maravilhosa para quem é criador de conteúdo, né? Então eu só tenho que te elogiar, te dar os parabéns aí, porque realmente foi maravilhoso essa postagem. Por isso que eu quis comentar aqui nessa entrevista com você. Só isso que eu tenho que dizer. Você tem mais alguma coisa para dizer? Essa questão eu agradeço, né? Agradeço você ter elogiado e tal. Eu acho que se eu tivesse alguma coisa a dizer, é que as pessoas sejam mais elas mesmas, sabe? É uma das coisas que eu tenho percebido que tem se perdido. É como se fosse uma lâmpada apagando com o tempo. O ser humano, aí a gente passou por pandemia, né? A gente passa por outros momentos aí globais, né? Mas não nada tão assustador como foi nessa fase pandêmica aí. Né? E eu tenho percebido que as pessoas adoeceram em massa, mas adoeceram de uma forma acelerada, né? Muito mais acentuada, inclusive. Eu não estive no Second Life durante esse processo porque eu, inclusive, estava de frente lá nos hospitais, aí, auxiliando quem pude. Né? Então não tive nem tempo e nem opção para estar brincando no Second Life, na plataforma, porque eu estava preocupado com a minha vida, inclusive, também. Né? Então, vi que afetaram muitas pessoas, né? Inclusive pessoas que chegaram no Second Life na época da pandemia, né? E estão, infelizmente, transformando o Second Life em uma arma para autoaniquilação. Então, uma coisa que eu diria que para as pessoas é que elas vivam a realidade, independente de dentro da plataforma ou não. E nada melhor do que você poder entregar um conteúdo, né, caso seja criador de conteúdo, né, um conteúdo que seja aproveitável, né, que seja algo que impulsione. Críticas não são abomináveis. As críticas, elas são boas. Mas quando tem a essência de construção, de impulso, né? Em relação a uma mensagem além dessa, eu acho que eu diria: leiam mais. A leitura faz com que a gente tenha uma boa habilidade dissertativa, seja ela falada ou escrita. Né? Você comentou da minha escrita, eu sou um cara que eu sou apaixonado por leitura. Aí, escrita também, eu já fui colunista, inclusive, da UOL na época, né? E na época lá atrás, né? Quando a UOL existia como comunicação, hoje em dia, Deus me livre. Eu não precisaria. Então, assim, a leitura, ela faz com que você possa participar de oportunidades como essa aqui e você ofereça um conteúdo para a pessoa que te convida a ponto dela agradecer. E em tudo que eu faço, e falo isso para meus amigos também, né, para minha família e qualquer tipo de círculo social que eu tenha, é que eu sou um cara que eu gosto de ter eficiência em absolutamente tudo que eu faço. Eu posso não ser satisfatório ao ponto de vista da pessoa, mas eu me esforço ao meu limite. E eu percebi, durante esses 40 anos de vida humana, né, que a leitura me abriu portas e continua abrindo portas, inclusive, para que eu pudesse conhecer pessoas espetaculares como você e outras pessoas que eu conheci dentro do jogo nesses 16 anos. Eu queria te agradecer, para finalizar, a oportunidade de eu poder manifestar aqui, falar do meu ponto de vista sobre o jogo, né, e deixar a minha aí à disposição de acesso. Meu nome é esse aqui, né, para quem vai me assistir no seu canal fora da plataforma. Se quiser, eu estou sempre disposto a estar recebendo e conhecendo pessoas novas. Se no que eu puder ajudar e ser útil, sintam-se à vontade. Mais uma vez, obrigado. Nossa, meu Deus do céu, isso deixou a menina aqui bem emocionada. Obrigada. Então, assim, eu agradeço de você ter aceitado o convite, porque, como eu te falei, a gente só se comunicava
pela rede social, aí você curte foto minha, aí eu curto foto sua, comento, você responde e tal. Mas eu tentei algumas vezes te adicionar aqui, mas não conseguia, não sei porquê, ou você não via, enfim. Aí eu falei, bom, vamos ver se dessa vez dá certo, e deu, tô bem feliz. E eu tenho a satisfação de ter você agora, tanto nos meus contatos aqui, né, do SL, e tá batendo esse papo, te conhecendo, né, conhecendo quem tá por trás, né, disso tudo. E é o que eu posso pedir agora para você, é que a gente tá num papo maravilhoso, mas a gente tem que encerrar. E eu quero começar as considerações finais. Então eu quero que você deixe uma mensagem para os meus inscritos da seguinte forma: tem inscrito aqui que faz parte do Second Life, e tem pessoas que não fazem parte e conheceram o Second Life, né, no caso dos meus contatos, através do meu canal. Inclusive a minha irmã RL, eu fiz aqui no canal um vídeo que eu criei um avatar para ela. Ela está só arrumando a questão de computador. E então eu quero que você passe assim uma mensagem para quem está chegando, né, e para quem não conhece o OCL. Então você pode aí fazer as suas considerações finais. Porque é o futuro da tecnologia e comunicação, né? O futuro realmente vai ser através de manifestações, mas em alguns lugares já estão trabalhando essa questão. É um ambiente bom, é um ambiente de lazer gostoso. Existem pessoas que dificultam, tornam essa possibilidade tóxica, mas aí basta como lá fora, né? Livre-arbítrio, a gente escolhe quem, onde e quando, né? Então venham até o Second Life e acessem, entrem no site da Linden Lab ou do Second Life, façam download da plataforma, vale muito a pena. E se eu tiver a oportunidade de fazer parte da vida de vocês virtual, será um prazer. Então é uma boa oportunidade para que a gente inclusive possa expandir, né, outras formas de explorar também conteúdo. O Second Life vale muito a pena. Nossa, viu, gente? É assim que tem que ser. Então, você que está aí assistindo esse podcast até agora, eu só tenho que agradecer a você que está assistindo, a você que é inscrito, aquela pessoa que dá o like, né? Assiste o vídeo até o final. Então, assim, o que eu tenho para dizer é a mesma coisa que o enfermeiro disse. Você chega aqui, você tem a escolha para que caminho você vai seguir, né? Então, se você quer seguir para o lado do bem, você vai se afastar para quem não é do bem. E é simples. É simples mesmo. Quem complica é a gente, né? Então, enfermeiro, muito obrigada por você ter concedido essa entrevista maravilhosa. Eu tô com o maior prazerzaço de estar com você nos meus contatos, de conhecer você, de falar com você. Eu desejo, né? Não é que eu quero, eu desejo que a gente agora, a partir desse momento que eu te conheci mais, né, e a gente possa realmente cercar uma amizade, né? Afinal de contas, conterrâneos, a gente sempre se identifica, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu tô assim muito feliz com isso. Você não tem ideia, já te acompanhando um tempão, mas já assim, tem aquelas pessoas que falam: "Ah, esse cara é metido. Ah, esse cara não é, a gente tem que conhecer a pessoa antes, né?" E pelo que eu tô vendo, você é uma pessoa maravilhosa, de uma alma muito boa, e eu tô muito orgulhosa de estar aqui te entrevistando e de você estar fazendo parte agora do meu casting. Então, assim, muito obrigada mesmo, mesmo. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, abre o microfone e fala. É só agradecer mesmo, né? E eu tô feliz também de ter te conhecido, é sempre bom ampliar, né? Você parece uma pessoa espetacular. É bom fazer, criar, né, uma rede social de qualidade. Eu sempre tive isso, né? Por mais que a gente, como criador de conteúdo, acaba se disponibilizando para pessoas, inclusive, que a gente nem conhece, né? Pessoas ali acompanham nosso material e tal, e a gente não sabe para quem está oferecendo, né? Mas eu, como eu procuro trabalhar de forma única, neutra, né? Eu ofereço uníssono no produto, né? Então eu acabo alcançando o que eu quero oferecer. Agora, como você muito bem disse, as pessoas absorvem ao critério que se dispõe, né? Sim, sem dúvida nenhuma, isso aqui é uma grande oportunidade. Nossa amizade daqui para frente, se Deus quiser, só vai crescer, né? Em relação a todos esses laços que mantêm uma boa amizade, sobre falarem que eu sou metido, que eu me acho. Olha, eu já vi de tudo nas CLs, né? São 16 anos jogando, né? A gente acaba sendo julgado, né? O preconceito hoje em dia parece que é uma moda, né? Infelizmente. E as pessoas, elas falam o que elas pensam. E a gente tem que entender que um objeto, ele é o que o observador é.
né? Então eu acredito muito nessa questão quântica das coisas, né? Das observações. E o que eu posso dizer ao meu favor, né? Aos críticos e preconceituosos, me conheça. E depois a gente discute o que eu realmente sou, porque ninguém é melhor do que eu para dizer quem sou eu, né? E às vezes você ouve uma coisa da boca de algum terceiro, e nada melhor do que fazer o que você está fazendo, vir procurar, buscar e tal. Seria um prazer, né, que nós tivéssemos novas oportunidades. Espero poder fazer parte do seu trabalho com o podcast aqui no Miau. Miau. Novamente, né? E é isso. Só gratidão, só agradecimento e que venham novas oportunidades. Com certeza virão. Videozinhos de dança, você topa, foto, a gente pode fazer um monte de coisa para aprimorar tanto o seu conteúdo quanto o meu, é um ajudando o outro, que a gente faz, assim, se um ajuda o outro, os dois se dão bem, os dois conseguem crescer juntos e fazer uma coisa para animar essa galera aí que tá em busca de entretenimento, como é aqui o objetivo do canal. Então, gente, eu vou encerrar o nosso Miau Podcast com o enfermeiro aqui. Mas, assim, gente, agradeço demais vocês aí. Se inscreve quem não está inscrito, ativa o sininho das notificações. Mas não esquece, gente, de dar aquele like, ó, bem carioca, ó. Like esperto, tá? Porque isso ajuda o canal. Então, eu vou ficar por aqui. Muito obrigada, enfermeiro. E você aí que está assistindo, muito obrigada. A gente encerra o Miau Podcast de hoje com aquele meu bordão que vocês amam. Um beijo e miau!